Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Capítulo 12. Os deuses sobre a árvore. 1. Todos os estudantes de religião comparada e seu parente pobre, o folclore, concordam que o homem primitivo, observando e começando a analisar os fenômenos naturais ao seu redor, atribuiu-os à agência de seres semelhantes a ele em natureza e tipo, mas transcendendo-o em poder. Como ele não podia vê-los, ele não os chamou de invisíveis, e como ele não podia ver sua própria mente durante a vida, ou a alma de seu amigo após a morte, ele concluiu que os seres que produziam fenômenos naturais eram da mesma natureza que a mente e a alma invisíveis, mas ativas. 2. Agora, tudo isso soa muito grosseiro como é colocado pelos antropólogos, mas isso é apenas porque ao traduzir ideias selvagens eles escolhem palavras que têm associações grosseiras. Por exemplo, a tradução padrão de uma das principais escrituras da China se refere ao venerável filósofo Lao Tse como o velho rapaz. Isso soa cômico para ouvidos europeus, mas não está tão distante das palavras de outra escritura que teve a sorte de receber tradução das mãos daqueles que a reverenciavam, a menos que você se torne como uma criança. Não sou um sinólogo, mas inclino-me à opinião de que a tradução criança eterna teria sido igualmente precisa e de melhor gosto. 3. Há um ditado nos mistérios: vede que não blasfemes o nome pelo qual outro conhece seu Deus, pois se fizerdes isso em Alá, o fareis em Adonai. 4. E afinal, o homem primitivo estava tão longe da verdade quando atribuiu a causalidade dos fenômenos naturais a atividades da mesma natureza que os processos de pensamento da mente humana, mas em um arco mais elevado? Não é esse o ponto para o qual tanto a física quanto a metafísica estão gradualmente convergindo? Supondo que reformulássemos a declaração do filósofo selvagem e disséssemos: a natureza essencial do homem é semelhante em tipo à de seu Criador, seríamos considerados como tendo dito algo blasfemo ou ridículo? 5. Podemos personalizar as forças naturais em termos de consciência humana, ou podemos abstrair a consciência humana em termos de forças naturais, ambos. São procedimentos legítimos na metafísica oculta, e o processo produz algumas pistas muito interessantes e algumas aplicações práticas muito importantes. Não devemos, no entanto, cometer o erro dos ignorantes e dizer que A é B quando queremos dizer que A é da mesma natureza que B. Mas igualmente podemos legitimamente nos valer do axioma hermético, assim como em cima, assim embaixo, porque se A e B são da mesma natureza, as leis que governam A podem ser predicadas em relação a B. O que é verdade para a gota é verdade para o oceano. Consequentemente, se sabemos algo sobre a natureza de A, podemos concluir que, permitindo a diferença de escala, isso se aplicará a B. Este é um método de analogia usado na ciência indutiva dos antigos, desde que seja contraverificado pela observação e experimento, pode produzir alguns resultados muito frutíferos e cortar muitas léguas de caminhada cansativa no escuro. 6. A personificação e deificação das forças naturais foi a primeira tentativa grosseira e astuta do homem de desenvolver uma teoria monística do universo e salvar-se da influência destrutiva e paralisante de um dualismo não resolvido. À medida que Era ampliava seu conhecimento e elaborava seus processos intelectuais, ele leu mais e mais significado nas primeiras classificações simples. No entanto, ele não descartou suas classificações originais, porque elas eram fundamentalmente sólidas e representavam realidades. Ele simplesmente as elaborou e estendeu e, finalmente, quando caiu em tempos ruins, cobriu-as com superstição. 7. Não devemos, portanto, considerar os panteões pagãos como tantas aberrações da mente humana, nem devemos tentar entendê-los do ponto de vista dos não instruídos e não iniciados. Devemos tentar descobrir o que eles devem ter significado para os sumos sacerdotes altamente inteligentes e cultos dos cultos em seu apogeu. Compare-me. David Neel e W.B. Seabrook sobre o assunto de ritos pagãos com os relatos do missionário médio. Seabrook nos mostra o significado espiritual do voodoo, e Mi. David Neel nos mostra o aspecto metafísico da magia tibetana.
Essas coisas aparecem de uma forma para o observador simpático que ganha a confiança dos expoentes desses sistemas e consegue ser recebido em seu santo dos santos como um amigo, e que vai aprender em vez de apenas observar e ridicularizar, e de outra forma para o fanático alimentado com carne bovina, que entra no lugar sagrado com suas botas sujas e é apedrejado pelos adoradores indignados. 8. Ao julgar essas coisas, consideremos a forma que o cristianismo apresentaria se abordado da mesma forma. Observadores antipáticos provavelmente concluiriam que adoramos uma ovelha, e o Espírito Santo produziria algumas interpretações espetaculares. Vamos dar crédito a outras pessoas por usar metáforas se não esperamos ser levados ao pé da letra. A forma externa das antigas religiões pagãs não é mais grosseira do que o cristianismo em países latinos atrasados, onde Jesus Cristo é representado em topper e fraque e a Virgem Maria em pantalonas com bordas de renda. A forma interna das antigas religiões pode se comparar muito favoravelmente com o melhor de nossos metafísicos modernos. Afinal, eles produziram Platão e Plotino. A mente humana não muda, e o que é verdade para nós provavelmente é verdade para os pagãos. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo é apenas outra versão do touro de Mitra que faz a mesma coisa. A única diferença é que o antigo iniciado era literalmente lavado em sangue e o moderno o toma metaforicamente. Autris tempis auris mors. 9. Se abordarmos aqueles que elegemos chamar de pagãos, tanto antigos quanto modernos, com o espírito reverente e simpático, sabendo que Alá, Brahma e Amen-Ra são apenas outros nomes para aquilo que adoramos como Deus, aprenderemos muito do que foi esquecido na Europa quando a gnose foi extinta e sua literatura destruída. 10. Descobriremos, no entanto, que as fés pagãs apresentam seus ensinamentos em uma forma que não é facilmente assimilável pela mente europeia, e que se quisermos chegar ao seu significado, devemos reafirmá-lo em nossos próprios termos. Devemos correlacionar o conceito metafísico com o símbolo pagão, então seremos capazes de aplicar ao primeiro a vasta massa de experiência mística que gerações de contemplativos e psicólogos experimentais organizaram sobre o último. E quando falamos de psicólogos experimentais, não devemos cometer o erro de pensar que eles são um produto exclusivamente moderno, porque os sacerdotes dos antigos mistérios, com seu sono no templo e visões hipnagógicas deliberadamente induzidas, eram nada mais nada menos que psicólogos experimentais, embora sua arte tenha se perdido, como muitas outras artes antigas, e esteja sendo recuperada laboriosamente aos poucos nos círculos mais avançados do pensamento científico. 11. O método usado pelo iniciado moderno para interpretar a linguagem falada pelos mitos antigos é muito simples e eficaz. Ele encontra na árvore da vida cabalística um elo entre os sistemas pagãos altamente estilísticos e seus próprios métodos mais racionais. O judeu, asiático por sangue e monoteísta por religião, tem um pé em ambos os mundos. Sobre a árvore da vida com seus 10 sagrados Sefirot, o ocultista moderno baseia tanto uma metafísica quanto uma magia. Ele usa uma concepção filosófica da árvore para interpretar o que ela representa para sua mente consciente, e ele usa uma aplicação mágica e cerimonial de seu simbolismo para ligá-la com sua mente subconsciente. O iniciado, consequentemente, tira o melhor dos dois mundos, antigo e moderno, pois o mundo moderno é todo consciência superficial, e esqueceu e reprimiu o subconsciente, para seu próprio grande mal, e o mundo antigo era principalmente subconsciente, a consciência tendo evoluído recentemente. Quando os dois são ligados e trazidos para uma função polarizada, eles produzem superconsciência, que é o objetivo do iniciado. 12. Mantendo as concepções anteriores em mente, vamos agora tentar coordenar os antigos panteões com as esferas sobre a árvore da vida. Existem 10 dessas esferas, as 10 sagradas Sefirot, e entre elas devemos distribuir, de acordo com o tipo, os diferentes deuses e deusas de qualquer panteão que desejamos estudar. Estamos então em posição de interpretar seu significado à luz do que já sabemos sobre os princípios representados pela árvore, e adicionar ao nosso conhecimento da árvore tudo o que está disponível sobre o significado das antigas divindades. 13.
Isso é, obviamente, de grande valor intelectual, mas há outro valor que não aparece tão prontamente para o homem comum que não teve experiência com o funcionamento do mistério. A realização de um rito cerimonial representando simbolicamente o funcionamento da força personificada como um deus, tem um efeito muito marcante e até drástico na mente subconsciente de qualquer pessoa que seja suscetível a influências psíquicas. Os antigos levaram esses ritos a um altíssimo grau de perfeição, e quando nós, modernos, estamos tentando reconstruir a arte perdida da magia prática, podemos recorrer a eles com grande lucro. Toda a filosofia da magia europeia é baseada na árvore, e ninguém pode esperar entendê-la ou usá-la de forma inteligente se não tiver sido treinado nos métodos cabalísticos. É essa falta de treinamento que torna o ocultismo popular tão apto a degenerar na mais grosseira superstição. Seu número em seu nome se torna uma coisa diferente quando entendemos a cabala matemática. Fortunas em xícaras de chá são outra questão quando entendemos o significado das imagens mágicas e o método de sua formulação e interpretação como um dispositivo psicológico para penetrar o véu do inconsciente. 14. Em termos gerais, então, classificamos os deuses e deusas de todos os panteões pagãos nos 10 compartimentos dos 10 sagrados Sefirot, confiando principalmente em suas associações astrológicas para nos guiar, porque a astrologia é a única linguagem universal, pois todas as pessoas veem os mesmos planetas. O espaço é referido a Keter, o zodíaco a Chokmah, os 7 planetas aos próximos 7 Sefirot e a Terra Malkut. Consequentemente, qualquer deus que tenha uma analogia com Saturno será referido a Bina, assim como qualquer deusa que possa ser denominada a mãe primordial, a Eva superior, distinta da Eva inferior, a noiva de Microprosopos, Malkut. O triângulo superno de Keter, Chokmah e Bina sempre se refere aos deuses antigos, que todo panteão reconhece como os predecessores daquelas formas de divindade adoradas pela fé atual. Assim, Reia e Cronos seriam referidos a Bina e Chokmah, e Júpiter a Chesed. Todas as deusas do milho se referem a Malkut, e todas as deusas lunares a Yesod. Os deuses da guerra e deuses destrutivos ou demônios divinos se referem a Gebura, e as deusas do amor a Netzaz. Os deuses iniciadores da sabedoria são referidos a Od, e os deuses sacrificados e redentores a Tifaret. Uma autoridade tão grande quanto Richard Payne Knight em seu valioso livro The Symbolic Language of Ancient Art and Mythology fala da notável concordância das alegorias, símbolos e títulos da mitologia antiga em favor do sistema místico de emanações. Com essa pista classificamos os panteões, permitindo-nos comparar semelhantes e fazer com que um ilumine o outro. 15. No sistema que ele dá em seu livro de correspondências 777, Crowley atribui os deuses aos caminhos, bem como a Sefirot. Isso, na minha opinião, é um erro e leva à confusão. São as Sefirot sozinhas que representam as forças naturais, os caminhos são estados de consciência. As Sefirot são objetivas e os caminhos são subjetivos. É por esta razão que no glifo de trabalho da árvore usado pelos iniciados as Sefirot são sempre representados em uma escala de cores e os caminhos em outra. Aqueles que possuem este glifo saberão a que me refiro. 16. Os próprios caminhos, na minha opinião, devem ser considerados como sob a presidência direta dos nomes sagrados governando apenas suas atribuições sefiróticas, e não devem ser confundidos com outros panteões, pois embora possamos recorrer a outros sistemas para a iluminação intelectual, não somos sábios em tentar misturar os métodos de trabalho prático e desdobramento da consciência. 17. Por exemplo, o 17º caminho, entre Tifaret e Bina, é atribuído pelo Sefer Yetzirah ao elemento do ar. Somos muito mais sábios em trabalhá-lo com o rito do elemento do ar e os nomes sagrados atribuídos a ele, e abordá-lo através do tato apropriado, em vez de confundir a questão com as associações da coleção variada de divindades, Castor e Pollux, Janus, Apolo, Merti e outros incompatíveis atribuídos a ele por Crowley, cujas correspondências apresentam um emaranhado inextricável de associações. 18. As Sefirot devem ser interpretadas macrocosmicamente e os caminhos microcosmicamente. Assim encontraremos a chave para a árvore tanto no homem quanto na natureza.